arteiras e arteiros! Como eu disse lá no Instagram, eu vim aqui explicar o que vocês vão precisar providenciar para acompanhar as videoaulas do isolamento, né? Então, primeiramente e mais óbvio, argila. Argila existem muitos tipos, cores, características, fornecedores. Eu vou explicar isso mais profundamente na primeira aula do primeiro módulo. Mas a priori, vocês vão ter que comprar, né, um pacote de argila. Tem fornecedores em São Paulo e região, Campinas, Valinhos e claro que aqui no ateliê também. Então eu deixei já escrito aqui embaixo do vídeo os tipos de argila que eu tenho, os valores. Quem se interessar é só entrar em contato comigo, eu vou entregar também na região de Campinas e proximidades para quem se interessar. Segunda parte que vai precisar arrumar, vamos lá conferir. Para o seu ateliê em casa, vamos precisar de uma mesa, uma bancada ou um lugar que dê para montar um cavalete, colocar uma tábua em cima. Aqui no ateliê eu uso uma mesa de madeira mesmo, com uma tábua em cima onde eu prendo o meu tecido. Isso porque é interessante que a superfície seja de madeira e melhor ainda se for de pano. Então aqui, essa é a mesma estrutura que tem nessa mesona grande, só que eu usei um compensado, esse é um compensado naval, dá para usar qualquer outro tipo de madeira, preso, ó, dá para ver aqui, né, grampeado o tecido. Eu usei esse grampeador, que é aqueles grampeadores de mural, né, dá para usar aqueles de escritório também, é só abrir a parte de baixo. Laura, não tenho nenhuma dessas duas coisas. Dá para usar essas presilhas de papel, de preferência esses maiores, né? Então aqui. E melhor ainda se forem 4, né? Para prender em todas as extremidades. E sobre o tecido, eu uso esse tipo de algodão cru, né? É uma lona mais grossa. É interessante que tenha uma trama bem fechadinha, com pouca textura o pano, para não marcar argila enquanto a gente estiver trabalhando. Laura, não tenho algodão cru, não quero sair para comprar. Dá para usar um lençol velho, por exemplo, que esteja na linha de jogar fora. Laura, não tenho tábua, não tenho tecido, não tenho presilha, não tenho grampeador, o que eu faço? Mesmo assim, eu gostaria de fazer as aulas. Me escreve, porque tutto andrà bene, a gente consegue dar um jeito e providenciar essas coisas, fiquem tranquilos. Então vamos lá para a terceira parte do que vai precisar para essas aulas. Terceira etapa do que precisamos, ferramentas. Na quarta aula do primeiro módulo, a gente vai falar sobre placas, então já é legal ir providenciando rolo, pode ser de macarrão, cano de PVC, não tem que ser espessura específica, nem nada. Dá para usar também cabo de enxada, é só interessante ver se ele não tá empenado, nem torto, né, nem com buraquinhos no corpo dele, para não marcar argila. E as guias, para determinar a espessura que a gente vai abrir a nossa placa. Aqui no ateliê eu uso essas ripas de madeira de diferentes espessuras. Então essa, por exemplo, tem 5 milímetros, essa outra, se eu não me engano, é 8. Isso nada mais é do que uma tira de uma madeira maior, né, que eu mandei cortar no Leroy, por exemplo. Mas como não é para sair de casa nessa época, dá para adaptar com coisas que a gente tem em casa. Então, por exemplo, palitinho de churrasco ou hashi. Então, olha aqui, palitinho de churrasco, dá pra gente trabalhar peças um pouquinho mais finas. E o hashi, eu juntei 4, prendi com um durex mesmo. E a gente tem uma guia de, vamos conferir, 9 milímetros, que é perfeito, é uma espessura muito boa para trabalhar. Mas o que mais precisamos? Ferramentas de corte. Agulhas e alfinetes.
excelentes ferramentas de corte. Laura, não tenho, dá para usar palito de dente, por exemplo. Faquinhas, dá para confeccionar uma faquinha em casa ou usar uma faca de cozinha mesmo. Nylon é muito bacana para cortar a argila do pacote. Dá para ser mais fino, dá para ser mais grosso. Ó, aqui tem 2 exemplos de nylon. Laura, não tenho nylon. Linha de costura. Só se ela for muito fina, é legal, ó. Faz dupla e enrola para ela ficar mais resistente. Beleza? Depois das ferramentas de corte, as famosas estecas. Para quem tem filho, não vai ter problema em achar essas estecas. Aqui no ateliê, a gente usa essas próprias para cerâmica, que são de madeira, comprado, tem até pela internet, mas dá para fazer também, né? Essas de criança que eu tô falando são essas aqui. E dá para usar também, por exemplo, essas estequinhas de manicure, que vem naqueles kitzinhos também, é super funcional. Dá para usar também colher de cozinha, garfo, faca, ferramentas de cozinha, como por exemplo, socador de madeira, é uma boa esteca. Esses daqui que são de confeitaria, ótimos também para dar acabamento. E um dos que eu mais gosto é um pão duro da minha casa que quebrou e ele é excelente para dar acabamento. Fora isso tem escova, ferramenta de dentista, um monte de coisa que dá pra gente usar e adaptar e não sair de casa. E por fim, na hora do acabamento vai ser muito útil se a gente tiver lixa. Pode ser lixa de madeira, lixa de metal, essas buchas lixas também, elas são bem interessantes. Bucha mesmo. Bucha de cozinha, mesmo tendo essa parte mais áspera, é bacana. Essa daqui é uma comprada, essa é cortada de uma almofada. É excelente para dar acabamento. E um borrifador com água. Se não tiver um exclusivo para isso, pode usar o de passar roupa, desde que não tenha aqueles produtos dentro, para não danificar as nossas peças. Então agora, vamos para mais umas dicas extras, que se você ficou muito empolgado e vai se jogar de cabeça na cerâmica, vai ser legal providenciar também. Bora! Então vamos lá para as dicas extras. Bom, se quiserem, um avental, né? Sempre bom para não sujar a roupinha. Veja meu estado, lógico, eu trabalho um pouco no torno também, né? Então suja mais, mas nunca é demais usar um aventalzinho. É bacana já providenciar também sacolas plásticas, pode ser de sanito, cortado. Esses são daqueles de roupa, né? De lavanderia, que tem um buraco, para quando a gente precisar fechar as peças e não deixar secar muito rápido. Isso daqui a gente chama de boneca, é muito legal para colocar a placa, depois que a gente abre, dentro dos moldes. Nada mais é do que um saquinho cheio de ou couza ou painço, qualquer tipo de sementinha dessas de comida de passarinho, forradas com tecido. Mais pra frente eu vou mandar, junto acho que com o primeiro módulo, como fazer isso daqui, é bem útil. Numa segunda parte também, seria interessante ter uma balancinha, para quando você quiser fazer uma série, por exemplo, 4 xicrinhas iguais, é legal pesar as bolinhas de argila, porque daí você consegue um padrão melhor, né? Bases giratórias também facilitam muito, né? A gente chama de torno manual, esse é um comprado, e esse daqui é um adaptado de madeira, né? Com um parafuso aqui, que a gente usa para dar acabamento, para construir a peça, também é bem legal. Para os neuróticos virginianos de arrumação, é legal essa vassourinha mágica, porque quando a gente termina, dá um prazer, dá uma limpadinha na mesa, que olha, eu vou te contar. E mais coisas. Para as placas, depois que a gente abrir placa, a gente usa bastante molde, né? Então, primeiramente, estes moldes para corte é muito legal. Eu fiz com raio-x, né? Aqueles plásticos de raio-x,
Mas dá pra usar também placa de isopor, cartolina, jornal. É que esses são bem duráveis, eu gosto bastante. E também fiz algumas formas, esses são formas aleatórias, sem ser redondo, quadrado. Isso é bem bacana. Plaquinhas, ou de madeira, MDF, papelão, qualquer coisa mais dura, para conseguir colocar as peças em cima, transportar. Essas são de MDF, recortadas, é bem útil. Paninhos, paninho velho mesmo, ó. Tudo isso, paninho de lençol velho, estão até ficando meio esgarçadinhos. Para quê? Para quando a gente usar os moldes, a gente tem que usar um pano entre a argila e o molde para não grudar a peça, né? E os moldes, claro, dá para usar bandejinha de isopor, dessas que vem cogumelo, fruta. É bom porque a gente reaproveita e não gera mais lixo no mundo. Dá para usar potinhos plásticos de vários formatos. Se quiser fazer série, é legal ter vários do mesmo pote, porque você otimiza tempo. Esse daqui é um prato da cozinha mesmo, de porcelana industrial, bem útil. Normalmente a gente tem vários do mesmo formato, então também dá para construir. Esse é de plástico. São vários exemplos, vários formatos. Vocês vão trabalhar com o que vocês tiverem em casa. Para quem está interessado, por exemplo, a produzir caneca, copo, esse daqui é um de cerâmica, que eu mesma fiz, que daí eu forrei com meia, uma meia grossa, ou dá para usar aquelas meias finas também, meia de seda, que dá para usar de molde. Cano, esse daqui é de papel toalha, se eu não me engano, esse daqui é de PVC. Tudo isso vai depender do projeto que você quiser realizar. Então, ao longo também que você for desenvolvendo o seu trabalho, a gente vai conversando e vai vendo o que é necessário providenciar. Uma outra coisa que vai ser legal para decoração são as rendas, sabe aquelas toalhinhas de vó? Daquelas avós pacientes, daquelas tias que tricotavam como ninguém. Ótimo para fazer impressão em placa. Essas também fininhas, dá para comprar, mas se você tiver um estoque aí em casa, dá para fazer muitas coisas legais com isso. Os carimbinhos, dá para usar carimbo dos filhos mesmo aí para os pais e mães de plantão. Ou dá para comprar carimbo, ou dá para fazer de cerâmica. Esses daqui são feitos com a própria argila. Então, eu tenho carimbinhos de florzinha, de folhinha, de cacto, de passarinho, queimados uma vez só. Olha esse de concha que bonitinho. Dá para adaptar. Laura, não tenho, não vou comprar, não nada. Canela, pau de canela é um ótimo carimbo. Rolha, essas principalmente de plásticos que tem hoje em dia, dá pra gente desenhar e criar nosso próprio carimbo. Fora isso, pincéis, tanto na hora de acabamento como de pintura, ele vai ser bem útil. E alguns potinhos pra gente colocar água e tinta.